De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora com o Dr. Salmo Raskin, que é geneticista e consultor da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu aqui agradeço a oportunidade. Bom, nós vamos falar de mais uma cor, né, relacionada à saúde aí no mês de setembro, que é o Setembro Roxo, doutor. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que marca aí o Setembro Roxo. O Setembro Roxo, ele marca a divulgação de uma das doenças que é atestada no teste do pezinho há cerca de 20 anos já no Brasil, que é chamada de fibrose cística. Fibrose cística é uma doença genética hereditária que pode ser bastante grave se não for diagnosticada precocemente e tratada de maneira adequada. E daí a importância de que a própria população, além da população da área de saúde, conheça um pouquinho sobre essa doença. E doutor, a gente tem conversado aqui com alguns profissionais, né, a respeito da importância e de como o teste do pezinho foi extremamente vital para muitas famílias, para muitas crianças, justamente porque consegue fazer detecção precoce de várias enfermidades e com um tratamento que, quando não cura, ameniza demais a condição clínica desses pacientes. Você usou a palavra certa, vital, você falou. E essa é a palavra certa. Eu acompanhei especificamente os cuidados dessa doença, eu faço pesquisa com ela há 30 anos. Então acompanhei durante 10 anos quando não tinha o teste do pezinho. Eu vou me arriscar aqui como médico a usar o termo de que é outra doença. Outra doença, se eu comparar os meus primeiros 10 anos de cuidado com os últimos 20 anos, é outra doença, porque a gente via os pacientes muito graves já chegando assim, muito debilitados e muitos no final da vida, com sinais e sintomas por muitos anos sem ter sido diagnosticado e, portanto, tratado adequadamente. E hoje, com o teste do pezinho, a situação é que eu atendo pessoas, bebês, que sequer têm sinais e sintomas da doença. E nós temos a vida inteira deles para acompanhá-los e iniciar o tratamento o mais precoce possível quando começarem a ter sinais e sintomas. É completamente diferença, um divisor de águas o teste do pezinho. Bom, como já é especificado aí, né, por ser detectado aí no teste do pezinho, é uma doença genética, mas vamos falar do que ela causa, doutor, né, onde ela se instala e o que ela traz de prejuízo aí ao paciente. Ela causa principalmente problemas nos pulmões e no trato digestivo. Ela causa outros problemas também, mas esses dois são os mais importantes, e principalmente o dos pulmões, porque basicamente ela torna a nossa expectoração, as secreções que nós temos no pulmão, elas são uma defesa para limpar o nosso pulmão. Cada vez que a gente tosse, na verdade nós estamos limpando o pulmão de um monte de poluentes, se é que eu posso chamar dessa maneira. Se essas secreções ficam grudadas lá dentro do pulmão, e quando você tosse você não consegue colocá-las para fora, isso se torna um verdadeiro caldo de cultura para as bactérias. E aí as bactérias vão se infectando o pulmão, causando pneumonias, e aos poucos o tecido do pulmão vai se destruindo. Paralelamente tem o problema gastrointestinal, que quem tem esse tipo de doença não absorve pelo intestino alimentos gordurosos. Perde os alimentos gordurosos, mas a gordura é uma fonte de energia fundamental para o nosso organismo. Então essas pessoas têm desnutrição por causa que não absorvem os alimentos gordurosos. E aí ficam essas duas coisas, problemas pulmonares, que podem ficar graves, e a desnutrição. Um piora o outro e cria-se um ciclo vicioso negativo que muitas vezes pode levar à morte do paciente. E aí o senhor colocava, né, que no passado havia dificuldade até da detecção mesmo, né? Chegavam aí os pacientes com mais idade e com dificuldade de entender o que estava acontecendo com a saúde dessas pessoas. Exatamente, eu fiz a minha tese de doutorado sobre essa doença há 30 anos atrás e eu tive que fazer um esforço enorme para ter amostras biológicas
de 200 pacientes do Brasil inteiro. Por que isso? Porque os pacientes não eram diagnosticados. Obviamente, a doença existia tanto quanto existe hoje. Mas hoje, para você ter uma ideia, existem 6.000 pacientes registrados com esta doença no Brasil. Certamente existem muitos que nem estão registrados também. E na época tinham 200 pacientes. Mas não é que ela se tornou mais frequente. As outras pessoas simplesmente não tinham o diagnóstico e muitas morriam por falta do diagnóstico e do tratamento adequado. O Antônio Carlos questionando aqui, né, a respeito da diferença, né, da fibrose cística a genética, aí, que é essa que a gente está falando, da que é causada por fatores ambientais, né, como aspiração de amianto e etc. Isso, realmente há uma certa confusão, a pergunta é pertinente, Sim. Né? Mas realmente são duas doenças bastante diferentes e ele mesmo na pergunta já nos deu até a dica, né? Uma é uma doença que acontece intraútero, né? A criança nasce já com algum comprometimento do quadro pulmonar, que daí pode lentamente ou rapidamente ir se exacerbando, né? Por quase que um determinismo genético, eu ousaria usar esse termo nesse caso, e com pouco componente ambiental. Existe, mas pequeno componente ambiental. Já esta outra doença que ele se refere, corretamente como ele disse, é uma doença que vai se manifestar mais tarde na vida, bem mais tarde na vida, justamente por causa de um acúmulo de componentes do meio ambiente no pulmão, porque o pulmão é um órgão que tem contato direto com o meio ambiente, né? Então, todos nós sabemos, por exemplo, como o fumo pode causar mal para o pulmão, diretamente relacionado com o câncer de pulmão. E outros componentes de trabalho, como ele citou, pode também ir se depositando pouco a pouco nas células do pulmão e fazendo lesões que às vezes não tem depois mais como você tratar. Andrés e Natália, parabenizando aí pelas colocações da importância, né, de se conhecer e em especial aí do esforço de detecção precoce da doença e colocando exatamente isso, né? Olha, a criança obteve um diagnóstico positivo, né? Qual é o procedimento a partir daí, doutor? Muito importante essa pergunta. Primeiro, que me permite esclarecer o seguinte: o teste do pezinho, ele não é um teste diagnóstico, então isso é importante. Ele é um teste de rastreamento. É um teste que é feito em 3 milhões de crianças no Brasil, que é o número de crianças que nascem no Brasil por ano, e ele aponta que algumas delas podem estar em alto risco de vir a ter essas doenças, como, por exemplo, a fibrose cística, né? E aí, então, é muito mais fácil você fazer os testes diagnósticos num pequeno grupo, né, de alto risco do que se tivesse que fazer em 3 milhões de pessoas. Obviamente, seria impossível, né? Então, o rastreamento é muito importante. E aí vem o teste diagnóstico, que no caso da fibrose cística também já é um teste bem peculiar, algo muito diferente, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que é um teste no suor da pessoa. Olha. Esse é o teste diagnóstico, é muito diferente, estranho até, mas essa doença também é conhecida como doença do suor salgado, justamente porque se acumulam cloro e sódio nas glândulas sudoríparas dessas pessoas e fica literalmente salgado mesmo. Então existe um exame que você coleta gotas de suor da pessoa e dosa a presença de sódio e de cloro que não podem estar acima de um certo limite. Se tiver acima de um certo limite, está feito o diagnóstico, agora sim, da fibrose cística. E é interessante isso, né? Muitas pessoas ficam, a grande maioria, lógico, né? Fica na etapa inicial do teste do pezinho, né? Fica na triagem aí, né? E também é importante pontuar isso, né? Olha, recebeu aí nessa triagem algum pontinho aí que precisa fazer um exame mais específico, a velocidade também na busca desse exame também é importante, né, doutor? Bem lembrado isso, é realmente fundamental ter a oportunidade de falar sobre isso, que a população, ela recebe o teste do pezinho, eu devo chamar de gratuitamente, porque tudo isso é feito com os nossos impostos, Lógico, né? lógico. Então, não
dizer exatamente que é gratuito, né? Eu só quero dizer que as pessoas não precisam pagar nada a mais para fazerem o teste do pezinho, ele é obrigatório em todas as maternidades. O diretor da maternidade não pode deixar de oferecer o teste do pezinho gratuito, como eu estou explicando, né? E isto então é algo muito útil, porque você tem a oportunidade, em primeiro lugar, de saber que está tudo bem com o teu bebê, que é o que acontece, obviamente, na enorme maioria das crianças, é claro, né? Já é algo muito importante nos primeiros dias de vida. E depois, se não tiver tudo bem, você tem que comparecer e seguir as ordens dos centros que fazem o teste do pezinho o mais rápido possível. É muito importante. Dias aqui podem fazer uma diferença brutal na qualidade de vida dos bebês e até na sobrevida dos bebês, dependendo da situação. Então, muito importante você ter chamado a atenção para que todos colaborem, que a população colabore com algo que é gratuito para a saúde dos seus filhos. Quem é que não vai gostar de algo assim, né? Sem dúvida. Como a gente colocou, né, no início, o doutor apontou aí, é uma doença que também pode dar essa dificuldade da absorção das gorduras, né? Então também tem uma dieta específica para essas crianças? Perfeitamente. Essas crianças, e às vezes já são adultos até, né? Eles têm que todas as refeições receber comprimidos com enzimas que vão ajudar na digestão das gorduras pelo pâncreas e pelo intestino. Então são cuidados, eu diria, um pouco chatos, né? Porque todas as refeições que você fizer, você vai ter que fazer isso a vida toda. Mas, por outro lado, eu ainda acho que é muito importante que exista o tratamento nesse sentido, e ele é disponibilizado, na maioria das vezes, pelos serviços do SUS, e, portanto, as pessoas têm que ter acesso e ter a nutrição preservada, porque a nutrição é fundamental para que você possa se defender, inclusive, dos outros problemas de saúde que podem vir com a fibrose cística. E é importante destacar isso, né, doutor? Porque como a gente coloca aí, é um fator cumulativo, né? Vai gerando lesões a partir do momento que não se trate isso especificamente. E a gente sabe o quanto também essas ações cumulativas vão afetando o sistema como um todo, né? Por isso o cuidado é fundamental. Bem colocado. Aqui, como em outras situações, importante é prevenir o dano, não deixar o dano acontecer, né? Porque depois que acontece é cumulativo, como você bem colocou. Então, cada milímetro do tecido pulmonar é importante para nós. A gente não pode perder. E tem como não perder. Basta diagnóstico precoce, tratamento adequado, e o paciente e a família têm que ajudar, porque o tratamento, apesar de não ser tão complexo, ele é diário. Isto não é uma coisa simples, na verdade, mas as pessoas têm que entender e têm que fazer o tratamento que é para preservar a qualidade de vida delas. Paralelamente, faça uma comparação com alguém que descobre que tem diabetes. A pessoa precisa tomar a insulina todos os dias. Não é muito agradável, mas se a pessoa não fizer isso, então ela vai ter um prejuízo muito grande na sua qualidade de vida. Aqui é a mesma coisa. A dona Lourdes aqui destacando e parabenizando o trabalho, né, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos e do Metabolismo, em especial na luta pela ampliação, né, da detecção e da triagem aí no teste do pezinho, que vai propiciar uma cobertura ainda maior, né, de doenças raras no país. A sociedade teve um papel decisivo, eu diria, né, nessa luta que durou praticamente 20 anos, porque desde o primeiro momento em que o Programa Nacional de Triagem foi implantado no Brasil, era evidente que ele precisava ser ampliado. E se não fosse pela luta da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, apoiada por diversos parlamentares, pela sociedade civil, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, também apoiou, a Sociedade Brasileira de Genética Médica, de patologia clínica, enfim, houve um consenso entre a área acadêmica e a sociedade civil de que era fundamental haver essa mudança e ampliação,
e ainda bem que isso aconteceu este ano, passará na prática a ser testado aproximadamente daqui a um ano. Doutor, eu acho fantástico essa mobilização e é lógico que ela continua, né? Porque a gente tem uma cobertura que vai ser ampliada, mas comparado com outros países do mundo, a gente ainda está aquém, né? Tem países que colocam mais doenças ainda nessa triagem. Realmente não é o fim, né, do potencial de ampliação. Mas agora a gente já tem um desafio grande para o nosso país, que é um país enorme, com muita diferença entre as regiões, entre os estados, entre as pessoas. Temos um desafio de poder implantar com qualidade, porque não adianta a gente só descobrir quem tem a propensão de ter esses problemas. Nós temos que oferecer os tratamentos para as pessoas. Senão, de nada adianta descobrir sem poder tratá-las. E isso é um desafio num país como o Brasil muito grande. Então, nós temos agora uma jornada grande pela frente, mas eu e todos que militam nessa área estão muito satisfeitos com esse desafio e todos vão fazer o melhor possível para que a gente possa ter essa ampliação de forma adequada, equilibrada e muitas vidas serão salvas. Doutor, justamente isso, né? Acho que o senhor coloca é importantíssimo. É um país continental e é um país com muitas diferenças sociais, né? A gente fica pensando, né? Olha, como é que se coleta no meio do Amazonas, né? Um teste do pezinho, né? E mais do que coletar, fazer todo o encaminhamento desse teste, depois se tem positivado algo, né? Ou se tem triado algo de fazer a sequência dessa detecção e desse tratamento. De fato, envolve uma série de fatores aí e muita vontade política, né? Se não tiver isso, não vai ocorrer. Perfeitamente. Por isso que o nome não é o mais importante, mas por isso que o nome do programa é Programa Nacional de Triagem Neonatal, que ele se propõe não apenas a fazer o teste. Então, o Ministério da Saúde está se comprometendo na própria redação da lei a dar os subsídios para encaminhamento, seja onde essa pessoa estiver no Brasil, talvez não seja, obviamente, talvez não seja nem no seu estado, talvez tenha que até ir para outro estado, mas não importa. A pessoa vai ter o atendimento e o tratamento necessário e a disponibilização, inclusive, de medicamentos, quando forem necessários, para que o problema não avance. Senão, não faz sentido todo esse investimento na ampliação da triagem. Exato. Até porque o teste ele está bem consolidado, a gente percebeu aí uma demora em algumas regiões nesse período específico de pandemia, até porque as estruturas de saúde estavam muito focadas aí no combate à Covid, né? Então a gente também teve aí nesse período de pandemia esse dificultador aí, né? E com certeza um atraso que vai se refletir na qualidade de vida, infelizmente, de muitas famílias e muitas crianças. Infelizmente, estamos passando por esse período terrível da pandemia, mas as outras doenças não deixaram de existir por causa da Covid-19, né? Principalmente essas doenças genéticas, elas não se modificaram em nada, né? Elas continuam acontecendo, em qualquer família pode acontecer, e realmente a Covid trouxe um atrapalho grande, porque muitas pessoas têm dificuldade de sair de casa, de se locomover, de ir até os lugares, tem um pouco de medo também por causa do isolamento social, e isto a gente tem que combater, porque se a gente só pensar na Covid, você pode ter outros problemas de saúde tão graves quanto. Doutor, agradecemos imensamente a conversa aqui, essa conscientização a respeito do Setembro Roxo. Esperamos que cada vez mais, né, o país tenha a consciência dessa pedra lapidar da nossa saúde, né, que é o teste do pezinho, que a gente continue ampliando e dando estrutura para que todo o processo funcione como deve. E o programa está sempre à disposição aqui para fazer essa ponte de sensibilização da comunidade. Eu que agradeço essa oportunidade, foi uma conversa muito boa mesmo, tocamos nos pontos mais importantes. E a comunidade acadêmica depende de programas como esse para repassar essas informações para a população. Uma população instruída é uma população que saberá cobrar dos seus direitos.